Vamos lá. Então, a Quick de hoje vai falar um pouquinho sobre planejamento da vida extraordinária. O nosso objetivo com as Quick Calls é trazer sempre um assunto para que a gente possa desenvolver, mas o mais importante é que a gente coloque em prática. Então, mais importante do que ver esse assunto hoje juntos, né, vai ser a colocação do que a gente aprendeu hoje em prática, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela. Está vindo. Agora foi. Carregou. Então, hoje é planeje sua vida extraordinária. Então, o que eu mais percebi desde que eu comecei a fazer esse exercício, essa ferramenta, eu chamo de ferramenta porque para mim é uma ferramenta mesmo, né? É que como a minha mente estava limitada, como eu estava me limitando, eu estava acreditando que nada mais era possível, que eu estava, né, 3, 4 anos atrás, eu fui entrando numa caixa sozinha, como se fosse uma prisão, né, de portas abertas, fui entrando, fui me acomodando naquele local e fiquei. E naquele momento eu entendi que, primeiro, eu estava sem visão de futuro, sem esperança, né? Por isso da minha desmotivação. E segundo, que eu não estava utilizando nenhuma ferramenta que eu tivesse essa visão a longo prazo, né? Eu já usei muito antes, né? 10 anos atrás eu fiz Mural dos Sonhos, né? Eu chamava Mural dos Sonhos. E na época eu já tive resultados, né, surpreendentes, mas dia a dia a gente esquece. Eu vejo que cai no esquecimento porque nem sempre a gente tem a noção do poder que as ferramentas têm, né? Então, por isso eu quis trazer hoje, a gente está no início de 2026, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse alinhamento, não só profissional. Então, quem, né, já é minhas mentoradas, meus mentorados, sabem que eu não falo só sobre a questão profissional, porque eu já tive mentorados que faturavam, né, milhões por ano, mas tiveram ataque cardíaco, tiveram AVC, estavam se separando do marido. Então, eu entendo que o meu trabalho, ele não é só focado no profissional, ele é sim focado no alinhamento de todas as áreas da vida, porque para a gente ter plenitude e se sentir, né, sentir que vive uma vida extraordinária, a gente tem que ter abundância em todas as áreas da vida, tá? Então, vamos começar. Então, planejar não é controlar o futuro. Eu sou a prova viva de que o que eu planejei no meu mural da vida extraordinária para 2025, teve algumas fotos que se realizaram, mas foi totalmente diferente do que eu ia imaginar, porque eu não esperava que eu viria para o Brasil, e eu vejo que foi um presente de Deus para a nossa vida, né, graças a Deus a gente confia, né, na sabedoria divina, e por isso que planejar não é controlar o futuro, não quer dizer que tudo que a gente vai definir como meta, né, como objetivo na visão extraordinária, não quer dizer que vai se realizar, porque nem sempre é o que seria melhor para a nossa vida, né? Então, aqui, planejar é dar direção para a sua energia. Ou seja, como é que a gente faz a nossa rotina diária? Então, tudo começa da visão ampla, né? Ou, por exemplo, daqui a 1 ano, até 5 anos, né? O que eu quero realizar nos próximos 1 a 5 anos. E aí, para o meu mês, aí eu trago para a minha semana e aí eu trago para o meu dia. Então, de nada adianta também fazer um mural e não mudar a rotina. Então, tem que estar alinhado o mural e o dia a dia, né? As atividades, tá? Então, planejar é dar direção para a sua energia. Então, todos nós acordamos, né? Teoricamente, com a nossa bateriazinha, às vezes 100%, às vezes quando a gente não dorme bem, né, 60%, 40%, 30%. Mas como é que a gente vai direcionar essa energia vital em algo que traga resultados palpáveis para a nossa vida, né? Por isso que o planejamento é tão importante. Então, transformar sua força de trabalho em construção consciente de uma vida que realmente faz sentido. Na minha visão, o mural, né, falando um pouquinho da ferramenta que a gente vai trabalhar hoje, o mural da vida extraordinária, o que mais o mural me trouxe foi a redução da minha ansiedade. Porque quando eu nas redes sociais, né, eu acabava me comparando muito com profissionais da área de marketing, profissionais da área do mercado imobiliário, vários corporativos, né, que eu acabava... Voltei. Então, basicamente, o foco, né, do planejamento é a gente direcionar a nossa energia. Então, por exemplo, às vezes a gente tem a sensação de que trabalha muito, que a agenda está sempre lotada, a gente está sempre cheio de coisa para fazer, né? A gente até vê os resultados aparecendo, mas tem uma sensação de cansaço. Voltando à questão do cansaço e da ansiedade, né? O mural da vida extraordinária, para mim, ele se apresentou como uma ferramenta de redução de ansiedade. Então, basicamente, eu não tenho tendência depressiva, né? Até tive, né, no ano passado, um episódio de depressão, nunca tinha tido na minha vida inteira, mas a minha tendência é de ansiedade, ver o futuro, né, com basicamente o medo, né? Então, a ansiedade nada mais é que ver o futuro com medo. E quem é ansioso não tem fé. Então, conforme eu venho trabalhando na minha fé, minha ansiedade vem reduzindo. E o mural, ele me trouxe tranquilidade e calma. Por quê? Porque eu escolhi o que eu queria realizar na minha vida
E quando eu vejo alguém nas redes sociais realizando outros sonhos, eu entendo que aquele sonho não é meu sonho, é o sonho daquela pessoa. Então eu parei de me comparar. Então eu parei de pensar, poxa, mas eu já poderia isso que ela está fazendo, eu já poderia estar fazendo isso que a outra pessoa está fazendo. Isso basicamente me trouxe paz e tranquilidade, tá? Então, basicamente, a gente às vezes acaba se esforçando tanto em algumas coisas que nem estão alinhadas com os nossos desejos e os nossos objetivos, e às vezes são motivados pelo medo, né? Então, o medo é sempre o oposto da fé. Como a gente fala aqui, né, em estar alinhado também com a vontade de Deus, né? Que tenhamos cada vez mais fé, né, na nossa vida. Então, o que é o mural, né? Basicamente, esse mural, ele reúne as experiências que a gente vai querer viver, né, nos próximos dias, meses e anos, né? E ele acaba fazendo com que a gente, chama de trick, né, que a gente engane o nosso cérebro quando a ferramenta dinâmica é feita da forma adequada. Então, basicamente, o que Paulo Vieira, Camila, né, que usam esse nome, né, mural da vida extraordinária, eu chamava de mural dos sonhos, mas eu entendi que sonho sem ação, né, não é nada, e o mural, ele tem uma técnica, né, uma ferramenta que tem uma técnica. Então, inicialmente, a gente fala das áreas da vida, né, então, a área espiritual, emocional, conjugal, filhos, parentes, social, saúde, financeiro, profissional e servir. A gente pode resumir também, por exemplo, né, no relacionamentos inclui marido, filhos, né, os parentes e os amigos, digamos assim. Na questão da saúde, a energia vital é o que a gente precisa conservar, né? A questão financeira e profissional, ela pode estar alinhada, né? E o servir é o serviço, né? O propósito. Como é que hoje eu consigo contribuir com as pessoas que estão em meu entorno, né? Com os meus talentos. Então, quando eu penso em servir, eu penso assim, poxa, no que eu sou boa? Qual é o meu talento? Como é que eu posso colocar isso a serviço do próximo, sem interesse? Então, esse é a área, né? O pilar servir, tá? E aí, quando a gente começa a falar sobre essas áreas, é aí que a gente vai identificando os nossos objetivos. Então, antes de começar a pensar na questão visual das imagens, das fotos, do IA, né, usar a inteligência artificial, é importante pegar uma folha de papel, colocar as áreas, né, que podem ser agrupadas assim, né, como relacionamentos, questão financeira, saúde, né, e o serviço, no sentido de colocar o que eu quero com cada área, né, por exemplo, da minha vida. Vamos supor, na questão espiritual, né, e emocional. Então, no espiritual, a gente sempre quer um nível a mais, né, um próximo nível de conexão com Deus. Então, quem já experimentou, né, a presença divina, né, do Espírito Santo no seu coração, no peito, a gente sabe que é algo que não é desse mundo, que é algo sobrenatural. Quem já teve, né, o privilégio de sentir essa presença, quer continuar sentindo num nível mais profundo. Eu digo por mim, assim, quanto mais eu me conecto com Deus, quanto mais eu obedeço os projetos que eu sinto como intuição, mais eu vejo a presença dele nas pequenas coisas, desde o botão de rosa, como um beija-flor, não sei se eu falei aqui, mas no final de um período que eu fiz obedeci mesmo, né, a vontade de Deus, teve um beija-flor que entrou na minha sacada, tem uma rede de segurança, né, ele passou pela rede, ele entrou, ele olhou para mim, e ele saiu, beija-flor azul, coisa mais linda, e eu moro no 9º andar. Então, é algo que eu não estava esperando, né, ter a visita, né, de um beija-flor. Então, eu entendo que é esses pequenos gestos de amor, né, que a gente entende quão somos filhas amadas e filhos amados por esse Deus que é todo, né, misericordioso e generoso, mas ele é justo, né, e ele é firme, e a gente só, às vezes, né, algumas pessoas ficam revoltadas, né, com a vontade de Deus, porque não entendem que elas mesmas plantaram, né? Então, quando a gente trabalha na autorresponsabilidade, entendendo que tudo que eu estou vivendo hoje, a principal responsável sou eu, a vida fica muito mais fácil. Eu paro de responsabilizar Deus, paro de responsabilizar o meu cônjuge, eu paro de responsabilizar meus filhos, meus pais, o país, o lugar onde eu moro, e eu começo a olhar para mim, o que eu posso fazer para melhorar todas essas questões, né, todas as áreas da minha vida. Então, falando aqui sobre questão de, não é sobre religião, né, a conexão espiritual, ela independe de religião, cada um encontra, né, a sua conexão, a forma de se religar com o Pai, né, da melhor forma possível, mas o principal é identificar o seu estado emocional. Por quê? Porque no estado emocional é onde, dependendo do gatilho, né, que acontece, né, a chama do gatilho emocional, né, do vício, é que a gente mostra a nossa pior versão. Então, a gente que percebe que 80% do tempo somos pessoas gentis, somos pessoas generosas, que estamos aqui para auxiliar nosso próximo, mas aqueles 20%,
com algumas pessoas, geralmente mais próximas, né, da nossa vida, elas conseguem tirar uma versão que a gente nem sabe de onde que apareceu, né, que parece um monstro realmente que sai de dentro da gente. E da onde que sai esse monstro? É daquela, né, é por conta da dor daquela ferida não curada, não tratada. Por isso que o estado emocional, inteligência emocional é tão importante, e conforme a gente vai limpando a ferida e colocando água oxigenada, né, colocando curativa, a hora, no momento que ela tá seca, aquele mesmo gatilho que antes tirava aquela versão horrorosa nossa, ela acaba não fazendo mais nada, ela simplesmente vem e vai da mesma forma que chegou, porque não atinge mais o nosso sentimento, né, de proteção da imagem de perfeição, porque a gente, quando trabalha, principalmente com a auto-humilhação, a gente percebe que tem a consciência, né, dos nossos erros e de quanto a gente precisa se perdoar, pedir perdão, né, para as outras pessoas e também pedir perdão para Deus, a gente vai ficando cada vez mais humilde. E é na humildade que está a passividade, né, a paz, a ciência da paz, né, não é passividade, eu acho que é a palavra. A ciência da paz mesmo, sendo pessoas mais pacíficas, digamos assim. E é isso que eu sinto, né, que Deus espera de nós, que sejamos agentes da paz, que a gente possa refletir o amor dele por nós, né? E aqui, voltando na questão das áreas, então, por exemplo, relacionamentos, né? Então, é importante nesse papel branco, que vai colocar a primeira área, né? Primeira área da vida, relacionamentos. Então, no relacionamentos, primeiro, começa com o casamento, né? Ou quem namora, né? Ou com o relacionamento amoroso, digamos assim. Casamento pleno e verdadeiro. Então, o que hoje ainda acontece, né, entre o casal, que dá aquele aperto. Ai, aquela dor, ai, de novo isso, mas, poxa, a gente tá passando de novo por isso, ou por aquilo outro. Porque aonde tem a dor é que precisa da transformação. Aonde que tem a dor é que existe uma ferida. E nessa ferida, qual que é o antídoto, né? Qual que é a água oxigenada, né, da ferida? É o perdão. Não, tudo que eu já venho estudando, e não estudo somente, né, os conteúdos do Paulo, da Camila, eu estudo outros conteúdos também, não existe outro antisséptico, né, do que o perdão. Então, no trabalho do perdão, até a gente falou muito disso no devocional que a gente trabalhou, né, que o devocional de 40 dias fala muito sobre a prática do ato, né, de perdão. Que, basicamente, se eu quiser, por exemplo, né, perdoar hoje uma pessoa que me causa ainda aquela dor, assim, o que eu preciso fazer, né, de forma bem simples? Pegar uma folha de papel, uma caneta, escrever uma carta de acusação. O que é essa carta de acusação? Nessa carta, a gente vai tirar de dentro da gente todo aquele sentimento que é o rancor, que é a mágoa, que é o sentimento de injustiça. A gente começa a tirar de dentro da gente e transforma em palavras escritas numa folha de papel, numa carta. E deixa fluir, sem controlar, sem, mas, né? Se alguém lê, não, ninguém vai ler, não é para ninguém ler mesmo. E aí escreve, até sentir que esvaziou, que tirou de dentro, né, de si mesmo todo aquele sentimento que não é positivo. Aí depois que fez essa carta de acusação, pega uma outra folha de papel em branco e aí faz a carta do perdão. E aí muitas pessoas disseram, nossa, mas é tão difícil perdoar essa pessoa, eu não vou perdoar nunca essa pessoa. Só que a pessoa não entende que o não perdão é a própria pessoa bebendo o veneno, né, que vai fazer mal para si mesmo. É aquela mochila que está cheia de pedras. Então, quem que carrega a mochila? É quem não perdoa. Não é a pessoa que fez algo, né, pra gente. Quem carrega a mochila pesada somos nós que não, né, estamos optando por não perdoar. Então, como a gente vai optar sempre por perdoar, porque o estilo de vida do perdão é o estilo de vida das pessoas plenas, prósperas e abundantes, a gente pega essa folha de papel e eu falo por mim, tá? Eu geralmente escrevo assim, ó. Eu decido perdoar essa pessoa porque quero me parecer com Jesus. É o jeito que eu encontrei de tomar uma decisão, porque basicamente tudo que eu estudo me diz que o perdão é uma decisão de caminhar com Deus. Então, também no devocional a gente fala muito sobre ofensa, né? Que são essas decisões que a gente pode, né, optar por abrir o coração e aceitar uma ofensa, ou blindar o coração e não deixar que toque, né, no nosso interior uma ofensa, como se fosse um presente que alguém quer nos dar, mas a gente tem o direito de não aceitar. Porque até um pastor americano diz, né, diz assim, temos direito de nos sentir ofendidos quando alguém faz algo, né, de mal para nós? Sim, né, as pessoas sempre falam, sim, temos o direito de nos sentir ofendidos, afinal de contas a pessoa fez algo para nós. E aí ele diz assim, não, vocês estão errados. As pessoas que decidem caminhar com Deus não têm o direito de se ofender. Porque é uma decisão caminhar com Deus, estar alinhados ao plano de Deus, à vontade de Deus. Nós não temos essa opção de nos sentirmos ofendidos, tá? E aí, entendendo isso se chama posicionamento. Por isso que a gente fala tanto sobre posicionamento. O posicionamento não é só posicionamento de marketing, é o posicionamento de quem eu me posiciono nesse mundo.
Então, com quem eu quero caminhar, quem eu quero dar as mãos, né? Então, a decisão, por exemplo, de ser cristão reflete nas minhas atitudes. Eu sou honesta em tudo que eu faço. Então, é algo que eu venho trabalhando muito na minha vida, venho me questionando, assim, mas isso, eu estou sendo honesta fazendo dessa forma? Existe honestidade, existe verdade nisso que eu estou fazendo? O que eu estou falando, eu estou cumprindo? Então, por exemplo, eu me recuso a falar sobre saúde, né? Se eu não estou indo na academia. Então, eu disse, meu Deus, começou o ano, agora chega de desculpa, não posso mais falhar. Então, hoje, 6 da manhã, para academia. Então, é tão lindo o trabalho que eu faço, porque me puxa para o caminho certo, né? E eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo, tá? Porque isso faz com que eu me motive a estar... O que eu falo, eu preciso fazer. Eu não posso estar aqui falando de um PowerPoint e fecho o PowerPoint e acabo agindo totalmente diferente. Não, é um posicionamento. O que eu falo aqui, eu preciso fazer na minha vida, tá? Aí fala assim, porque, na verdade, muitas vezes nos relacionamentos, quando a pessoa não pratica a autorresponsabilidade, ela está colocando a culpa no outro. Então, se é culpa do outro, a gente não precisa mudar, né? Aí se coloca na cadeira da vítima. Então, a vítima está sempre certa e não precisa mudar. Mas quando a gente entende que o que eu preciso mudar em mim para que esse relacionamento melhore, é aí que começa o processo de transformação. Então, é ali que entram os objetivos. Então, eu quero ser uma esposa mais carinhosa, porque isso com certeza vai mudar meu casamento. Eu quero ser uma esposa mais parceira, quero dar mais atenção de qualidade para o meu marido, quero me conectar mais com ele, estar mais presente. Então, isso é um exemplo. E aí, como que a gente transforma isso numa foto, né? Por exemplo, no meu, né, mural. Eu achei uma foto de um casal num pôr do sol bem lindo, numa praia. Na verdade, eu nem sabia que eu ia morar do lado da praia quando eu escolhi essa foto, mas Deus é tão bom, assim, que trouxe até a praia, né? E aí é um casal se beijando, demonstrando afeto. E essa é minha foto que me lembra de romance, né? De momentos de romance, tá? Então, esse é só um exemplo. Aí aqui a gente fala dos filhos, né? Eu geralmente uso fotos do que as minhas filhas gostam de fazer numa versão melhor. Então, a Manu quer fazer o balé de ponta. Então, uma bailarina já dançando, né? A Alice, ginástica. A Júlia é criativa, inovação, tecnologia. Então, assim, é interessante que com os nossos objetivos, a gente consiga transformar isso em imagens, tá? Então, esse é o exemplo da área de relacionamentos. Aqui, né? O corpo e a vitalidade, porque não adianta ser magrinho, né? Tem magrinhos com colesterol, com diabetes, com várias coisas. Então, não é o peso que influencia, e sim, né, a vitalidade, a performance, o quanto eu consigo ser produtivo do início do dia até o final do dia. Quanto a minha a taxa, né, de concentração, assim, né? Quantos por cento eu consigo estar concentrada em algo, focada, sem estar distraída, sem ter aqueles sentimentos, né, de ansiedade, de depressão. Então, quanto eu consigo ter em termos de qualidade de vida mesmo, energia, equilíbrio, longevidade ativa. Eu percebo que eu estou envelhecendo muito rápido, eu percebo, nossa, eu me sinto mais jovem a cada dia, mais forte a cada dia. Então, aqui é o corpo que a gente imagina. Quando eu iniciei esse processo do mural, eu estava pesando quase 70 quilos, tá? Um pouco que eu falo do peso, que tem uma redução. E aí, no Remini, que é aquela ferramenta que faz, né, IA, eu botei uma foto minha, do meu rosto, e o Remini me fez lá 50 fotos diferentes. Eu disse, meu Deus, olha que magrinha. Olha que corpo bonito, olha que corpo forte. Olha que... Eu tava super desmotivada e desleixada com a minha saúde mesmo, assim, comendo glúten e só coisa que inflamava, né, digamos assim. Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma daquelas fotos e botei no meu celular. Isso foi começo de 2023. Coloquei no meu celular e eu disse, gente, mas eu sou capaz de conseguir chegar nesse corpo. E aí, a minha meta era o corpo, né? Aí comecei a estudar reeducação alimentar, receita saudável, zero açúcar, zero. Daí fiz um jejum de 72 horas, foi em 2024, jejum de 72 horas. Então, ou seja, eu coloquei um foco para mim naquele momento com o IA. Então, por isso que eu entendo assim, ó, que quando a gente coloca a imagem projetada do que a gente quer para o cérebro, ele não sossega até ele alcançar. E aí, no meu mural, estava assim, que eu precisava pesar 62 quilos, né? Aí, ano passado, dezembro, final do ano, eu fui me pesar, cheguei no 62,200, assim. Eu disse, pronto, e agora? Qual que é o próximo nível? O próximo nível é gordura, né? Tipo, a taxa de gordura. E músculo, assim, meu Deus. Então, aí botei o braço bem forte, o braço da Camila Vieira, vocês já viram o braço dela, gente? É cheio de ondinha, assim. Eu disse, meu Deus, agora o meu braço, foco no braço, agora só olho pro braço. Braço e perna. Forte, para sustentar, né, o meu corpo. Então, isso é só um exemplo para dizer que parece, assim, que é um exercício até bobo, né? Só que o cérebro, quando ele visualiza aquela imagem, principalmente quando a gente usa IA e vê nosso rosto, ele está, eu sou essa pessoa não bebe refrigerante, essa pessoa, entendeu? E aí começa automaticamente a mudar os nossos hábitos. E essa é dessa ferramenta, a beleza desse processo, né?
Então, essa é para a questão da saúde física. As vitaminas, no meu mural tem as fotos das vitaminas, tem 2 litros de água, porque eu esqueço de beber água, tem a musculação, então tem várias coisas. Depois eu vou mostrar rapidinho alguns dos meus murais. A questão de profissão, negócios, profissão e negócio com propósito. Então, assim, o que eu venho aprendendo, tá? Eu já paguei vários coachings, já cursos, treinamentos, até sobre empreendedorismo digital, né? Como ser um empreendedor na era do digital. E toda aula que eu participo, o primeiro módulo, né, que se fala é o seguinte: você só vai conseguir atingir os seus objetivos financeiros quando você resolver um problema para um nicho, com um produto, em uma plataforma, com uma promessa. Então, são 5... você consegue resolver um problema só, com um nicho de pessoas só, com uma solução só, vendendo sempre o mesmo produto em uma só plataforma. O que isso me ensinou? Muitas vezes, né, os corretores de imóveis, eles querem trabalhar com diversos produtos diferentes, com nichos de pessoas diferentes, né? Agora eu vou trabalhar, por exemplo, com leilão, agora eu vou trabalhar com construção, agora eu vou trabalhar com vacation, agora eu vou trabalhar com prédio, com timeshare, sei lá. Várias coisas diferentes. Mas o que acontece com isso, tá? A gente não se consolida como número 1 naquele nicho, naquele segmento, e com isso a gente não consegue ter autoridade. No momento que a gente não tem autoridade naquele nicho específico, a gente, por exemplo, uma pessoa que pensa, né, mas quem faz isso? Quem faz construção? A Priscila, que trabalha com construção, por exemplo, em Ocala. Quando a gente não bate na mesma tecla, over and over and over again, a gente deixa como se fosse um copo cheio de furinho, entendeu? Então, ele vai se esvaindo a nossa imagem, o nosso trabalho, o nosso esforço, e a gente não consegue prosperar, porque a nossa energia vital, ela fica dividida. E isso me fez refletir muito, assim, porque eu sempre, na minha vida empresarial, eu sempre gostei de ter vários projetos ao mesmo tempo, de várias empresas ao mesmo tempo. E, assim, todas elas iam bem, mas nenhuma ia muito bem. Tipo assim, muito, muito bem, sabe? E eu entendi que era a minha falta de foco. Porque eu queria que metade da minha manhã fosse para aquele business, outra metade da manhã fosse para aquele outro nicho de produto, e a outra metade, eu dividia o meu dia. E no dividir o meu dia, no meio do caminho, entravam outros projetos muito legais, e aqueles que eu tinha... Então, ou seja, falta de foco é o grande responsável por a gente não alcançar resultados extraordinários. Então, quando eu entendo que, por exemplo, durante os próximos, ao menos 90 dias, eu vou só falar com um nicho de público, uma solução, né, trazendo cases somente daquela solução, usando uma plataforma, ou seja, eu vou usar só o Instagram, esquece YouTube, esquece LinkedIn, esquece Facebook, foca no Instagram, por um longo período de tempo, digamos assim, né, deixa pré-fixado que durante 90 dias não se fala de outra coisa, só se fala daquela solução, uma, que vai resolver um problema só. Naquele esforço de foco, primeiro, vai começando a ficar mais fácil para a gente falar sobre o mesmo assunto. Tudo vai facilitando, e vai como se fosse uma engrenagem que a velocidade da produtividade aumenta, porque se cada vez a gente começar uma coisa nova, ou um produto diferente que a gente não está familiarizado, existe toda uma curva de aprendizagem, né? Que a gente tem que passar por aquilo. Mas agora está todo mundo falando que a bola da vez é tal coisa. Então, assim, ó, pensa que a gente vai ter uma curva de aprendizagem, até tá o expert naquela bola da vez, entendeu? E nesse bola da vez, e a gente sempre mudando esse nosso foco, esse nosso nicho de pessoas e nosso target, a gente não vai sendo lembrado por ninguém. Basicamente é isso, a gente não é top of mind de ninguém quando a gente trabalha assim, tá? Eu quis trazer esse exemplo para vocês porque eu estou usando na minha vida isso. Parei de fazer aquela lista, focos profissionais, número 1, tal coisa, porque eu botava número, para quanto mais para mim tivesse mais focos profissionais, para mim era melhor. Olha a ignorância. Então, quando eu pego a minha energia e eu disperso a energia em vários projetos, eu não consigo me tornar extraordinária em nada. Então, que a gente possa, como base do nosso planejamento de 2026, ao menos pelos próximos 90 dias, que a gente se fixe em uma solução só, ou seja, que seja leilão, por exemplo, não sei se a Raquel está ainda trabalhando com leilão ou não, mas que seja só leilão. E aí você vai se tornar expert em leilão. Se for com o Tax ID, que seja só esse para esse público, até a gente saturar e atingir as pessoas, e as pessoas começarem a vir. Você fala sobre isso, né? Então, eu estou entrando em contato com você, porque... Então, assim, ó, entender que a solução dos nossos resultados extraordinários está no nosso foco. Tudo só simplificar o nosso dia. E aí a nossa rotina vai se simplificar também. Aí, depois daqueles 90 dias, né? Entender que aí sim, aí a gente pode... adicionar mais alguma coisa, ou realmente devagarinho
trazendo mais um foco, mas continua mantendo esse, entende? Então, assim, é a questão do longo do tempo para a gente se tornar conhecidos por algo, nos tornarmos referência, né, por algo, tá bom? E aqui a gente fala das finanças e patrimônio consciente. Então, por exemplo, assim, a minha meta, né, minha meta até dezembro de 2026, até final desse ano, é comprar um terreno na Flórida. Porque eu já queria o terreno, eu já queria um apartamento para Airbnb, eu já queria, não sei, eu quis tantas coisas e eu não consegui nada por falta de foco. Então, quando a gente fala sobre patrimônio, que a gente possa se focar também numa ordem de prioridade. Então, por exemplo, mas eu já quero uma casa em Portugal, porque quando eu me aposentar, eu quero, né, passar férias em Portugal. Mas eu já quero. Então, quando você olha para sua linha do tempo, sua vida até os seus 90 anos, né? O que que você quer? Tudo. Aí traz o mais próximo. O que que é o próximo passo? E se foca naquilo. E aí coloca a foto do terreno. É mais ou menos um terreno assim. E coloca a foto do terreno, tá? Por exemplo, um projeto que eu quero fazer muito na minha vida, né? Um instituto da minha tia, que ela era missionária, né? Da franciscana. E ela faleceu sendo missionária na República Dominicana. Ela foi assaltada e ela faleceu. O nome dela é Edviges Rossi. E ela dedicou a vida inteira a ser missionária nesse projeto lá na República Dominicana. Eu quero, na minha vida, eu já auxilio, né, um projeto que já existe, mas eu quero ter um projeto lá de evangelização e de educação para crianças e jovens. Mas por onde eu começo? Eu ainda não sei, mas eu botei a foto da casinha. Eu fiz no IA e botei Instituto Edviges Rossi e botei lá. É para daqui a 5 anos? Eu não sei, pode ser que é daqui a 10 anos, mas eu coloquei para eu lembrar que eu tenho esse projeto na minha vida. Então, quando a gente faz o mural da vida extraordinária, a gente não precisa fazer só o curto prazo. A gente pode trazer as imagens daquilo que a gente quer realizar sem ter a data exata. E aí, conforme a vida vai acontecendo, os caminhos vão, né, se alinhando com o que a gente está buscando, tá? Então, aqui é por isso que eu botei assim, anos, né, da visão de 1 a 5 anos, né, para ter uma janela de tempo aí para poder trabalhar, porque tem coisas grandes que não necessariamente a gente vai conseguir realizar em 1 ano. Então, é interessante também trazer essa questão. Renda mensal desejada. Quando a gente fala sobre ser específico, até na nossa mentoria, a gente fala sobre a Flywheel System. Vocês lembram da Flywheel System? Eu não sei se a Raquel chegou a ver a Flywheel. A Flywheel, basicamente, são 5 objetivos, que a gente chama que são os KPIs, né? Que são os indicadores de performance, com que a gente quer realizar mensalmente. Então, por exemplo, eu quero vender uma propriedade por mês. Eu quero, com isso, conseguir quantos leads? Eu preciso conseguir 200 leads no mês. E desses leads, eu quero 25 appointments. E desses appointments... Então, eu começo a botar números, porque tudo que a gente mede... Vocês já ouviram falar que tudo que a gente tem a estatística, o número, e a gente acompanha, porque a gente foca e expande, né? A gente vê crescer. Então, números de seguidores. Quem trabalha, por exemplo, com o Instagram, eu quero mais 25 seguidores em cada mês. Aí você começa a colocar os números em cada um dos seus resultados de marketing e de vendas. Conforme você vai observando nos planos de ação da sua vida, na sua agenda, o que eu tenho feito hoje para alcançar esse resultado. E, basicamente, o mural da vida extraordinária é a mesma coisa. Eu não vou colocar só as fotos do que eu quero. Eu tenho que, claro, colocar uma data prevista, né, até tal dia, determinada ação. E qual que é o plano de ação para eu conseguir chegar? E aí, com o plano de ação é que muda a nossa rotina diária. E aí, eu pego a minha agenda no Google e eu bloqueio períodos do meu dia para realizar a ação. Mas, além disso, que é o mais legal, tá? Que aí a gente usa o poder da lei da atração, né? Que é a realização do que a gente visualiza e a nossa frequência, que é o quê? Quando eu tiver com o meu mural pronto, todos os dias escolher uma foto só, acordou de manhã, fez a profecia, fez devocional, foi para academia, tomou banho, voltou. Olha para o mural e escolhe uma foto só. Hoje eu já fiz a minha, uma fotinho só. Então, eu peguei aquela minha foto, eu fechei os olhos e eu me imaginei, naquele momento, agindo já como se aquilo já fosse verdade. Eu senti até o cheiro Porque o cérebro, ele não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário. Quando eu dou esse estímulo visual de imaginação para o meu cérebro, o que acontece com o meu corpo? Ele faz com que os meus hormônios, eles correspondam àquela minha vibração. Então, eu estava muito alegre naquele momento, naquela foto, porque eu estava realizando aquele meu sonho. E aí, o meu coração já começou a bater um pouquinho mais forte, eu já tive a ocitocina, então, são todos os neurotransmissores que a gente libera, né, na nossa... É química, pura química e ciências, né? Liberamos no nosso corpo. Conforme eu vou liberando esses neurotransmissores que são positivos, né, a minha vibração energética se eleva. E quando eu elevo o meu pensamento, eu vibro na frequência dos meus sonhos. Por isso que, por exemplo, eu uso muito esse exemplo para quem vende alto padrão. No caso, vocês também vendem para clientes que são alto padrão, né? Clientes aqui em Balneário Camboriú têm propriedades de 5 milhões, 7 milhões.
Então, não pode um corretor vibrar escassez e vender apartamentos de alto padrão. Porque o seu cliente, ele é próspero, ele é milionário, ele é bilionário e a vibração dele é alta. Porque ele consegue ser um imã para atrair, né, prosperidade para a vida dele. Então, para que eu consiga chegar e conversar com essa pessoa de igual para igual e ele confiar em mim, eu preciso estar vibrando como? E aí o bilionário vibra o quê? Com tranquilidade, sem ansiedade, sabendo que as contas já estão todas pagas, que tem um dinheiro para o ano que vem, para o próximo ano, para daqui a 10 anos, ter essa calma e essa tranquilidade. E o mais importante, viver no presente. Que até Jesus nos diz, né? Para viver no presente. E essa questão do... Eu sempre uso essa questão do Pai Nosso que diz, nos dai pão, né? Hoje. Só fala hoje, não é para a gente pedir para amanhã, é o de hoje. E quando a gente vive no presente, vibrando da melhor maneira possível, a gente entra nessa frequência e as coisas vêm com facilidade. Então, é assim que a gente manifesta. Você já deve ter visto na internet, tá cheio de pessoas falando assim, você quer saber como eu manifestei esse apartamento? Eu acabei de ver hoje um anúncio que falava assim, uma menina de 27 anos disse, eu tenho só 27 anos, e eu manifestei esse apartamento de frente para o mar. E por que isso acontece? Porque a técnica é muito simples, é vibracional. E a gente pode ser intencional com a nossa vibração, né? Sejamos intencionais com a nossa vibração, tá? E aí aqui a pergunta é, sua agenda hoje combina com a vida que você diz querer ter? Você olha no seu Google Calendar, né? Os bloqueios lá que você fez do seu tempo. Aqui é a minha horinha da ginástica, da academia, aqui é o meu café da manhã, aqui é o horário que eu faço a minha meditação, aqui é o horário que eu faço a minha oração, aqui é o foco que eu uso para me dedicar ao marketing da minha empresa, aqui é o foco para a parte de vendas e prospecção. Aqui. Então, vai naqueles blocos de tema que eu deixo aberto para reuniões com clientes, para ver se vocês estão sendo intencionais em todas as áreas. Por exemplo, eu quero ter um casamento melhor. Tem na minha agenda o dia do meu date com meu marido? Foi tão legal que eu compartilhei a minha agenda com o meu marido, né? E aí eu disse para ele, amor, vê uma data legal para a gente fazer um date. E aí ele foi na agenda dele, que aparece para mim, e me adicionou no dia do nosso date. E aí eu recebi a notificação, porque eu falei para ele, eu funciono com agenda. Não adianta chegar e dizer, poxa, mas a gente não fez nada esse final de semana, poxa, a gente não saiu para... Não adianta olhar para o passado e me acusar por a gente não ter feito nada. Então, eu funciono com agenda. Então, se a gente planejar hoje o que a gente vai fazer no mês de janeiro, os passeios, restaurantes, tudo que a gente quiser fazer, tem que estar na agenda, senão não existe, porque aí eu me organizo. Então, entender que a agenda é que vai fazer a gente chegar onde a gente quer chegar, é basicamente dizer que é a fórmula do sucesso. Ferramentas simples que estão na nossa mão. O mural e a agenda. E, claro, essa conexão que a gente tem que ter com Deus para que a gente possa fazer com que a alegria brote do nosso coração. Hoje de manhã eu acordei meio assim, eu disse, não é possível, eu sou cristã, e quem é cristão diz que a alegria tem que brotar do próprio coração, né? Então é isso mesmo, eu vou só me alegrar por estar viva. Aí a gente faz as 40 motivos da gratidão, né? Eu sou grata que eu estou viva, eu sou grata que o dia hoje está lindo, eu sou grata porque eu sou organizada, eu sou grata porque eu sou saudável, eu sou grata porque eu tenho... Blá, blá, blá. A gratidão eleva a vibração, porque não é possível reclamar e agradecer ao mesmo tempo. Então, sabendo dessas questões básicas, a gente consegue ser intencional com a nossa energia, tá? E aqui falando sobre o mural mesmo, tá? Então, assim, o mural pode ser feito manualmente, que a pessoa quiser cortar. Eu já tinha feito no passado, recortar revistas, né? Bem antigamente, eu lembro de fazer o mural dos sonhos com revistas. Mas hoje em dia, com o Canva, com o IA, o Gemini tá fazendo os IAs muito legais. A gente só coloca a nossa foto. Eu fiz até da Alice, que ele vai mostrar aqui para vocês. Vou mostrar o... Deixa eu ver se vai aparecer. Então, olha só. Aqui, ó, no meu caso, tá? Vou mostrar só um pouquinho para vocês terem uma ideia, tá? Então, assim, ó, real conexão diária com Deus, exército de Deus. Eu quero continuar fazendo parte do exército de Deus. Eu quero estar aqui para servir o exército de Deus. E aqui eu coloquei um homem, uma mulher, né? Nós dois, a nossa família, que é inegociável, harmonia feliz. Acordar às 5 da manhã, eu tô acordando às 5h45. Então, eu não cheguei ainda no 5, né? Água, beber água, as vitaminas. Olha o braço. Fazer o braço. Aqui o meu marido, romance, alimentação, limpeza, que, ó, se deixar por mim, gente, eu não limpo a casa. Mas, ó, de tanto eu ir me treinando, eu já sou mais cuidadosa. Quando eu sujo, eu já limpo. Porque eu era, assim, só focada no trabalho. Para mim, o pilar que existia na minha vida era o profissional. O resto eu fazia de qualquer jeito. E aí eu fui entendendo que se eu fizer de qualquer jeito, o resto eu perco, né? Perco a conexão, perco o relacionamento. E aí eu venho aprendendo a me melhorar. Então, ó, corpo. Aqui eu já botei 61, né, para esse ano, que eu cheguei no 62, eu botei 61. Então, assim, ó, a casa, carro, como é que vai ser dentro da minha casa? Então, devagarinho, ó, o Gemini fez a foto, palestra, a mentoria, as video calls. Então, assim, ó, vai indo.
Só para vocês terem uma ideia que é palpável. E é tão interessante que até a atitude, assim, ó, depois que eu fiz essa foto, até já usei meu cabelo assim, já escureci meu cabelo, sem perceber. Eu fui comprar, comprei enganada a tinta, eu comprei da cor do meu cabelo, mas eu não sabia que era número 6, eu comprei número 5. Quando eu vi, eu tava com a cor do cabelo da minha foto, mais escuro. E eu gostei, é mais escuro, não é aquele laranja queimado, sabe? Então, são coisas que a gente vai tomando as decisões inconsciente, porque vai ficando na memória da nossa mente, né? Aí tem das crianças aqui, ó, da Alice, né? A Alice fazendo espacato, ó, é a carinha dela. Eu fiz no Gemini, ela fazendo espacato na ginástica. É a meta que ela quer alcançar, sabe? Ah, o sonho dela, andar de pônei. Então, assim, fazendo com que todas as meninas tenham roupa, viagens, casa, a Manu, ó, bailarina, balé. Então, assim, é uma forma de a gente ir trabalhando o nosso inconsciente, né? O nosso cérebro, né? Para a nossa mente, para que ela trabalhe realmente para a gente. Então, uma vez que a gente faz essa montagem, eu fiz em formato A3, né? Cartazes grandes e colei na frente do nosso painel. A gente tirou a televisão do quarto, não tem TV no quarto mais, substituímos pelos painéis do Mural da Vida Extraordinária e por orações, que eu gosto de escrever oração e colo. Igual o filme Parto de Guerra, não sei se vocês já assistiram. Então, eu tenho uma coisa que eu tenho que ali batalhar, me ajoelho, escrevo e colo. Porque é assim, a gente está numa batalha, né, espiritual. Quando a gente entende isso, a vida também fica um pouco mais fácil de lidar, digamos assim, né? Então, os erros comuns. Fazer o mural e não mudar a agenda. Não adianta fazer o mural e não ter a responsabilidade de mudar a rotina. Ter visão extraordinária com rotina medíocre, ou seja, eu quero me tornar aquela pessoa, mas a procrastinação, a zona de conforto e a preguiça me deixam estagnada onde eu estou hoje. E querer tudo ao mesmo tempo, também não dá. Tem que entender que eu sinto hoje uma paz sobre as coisas que eu quero, que em muitos anos atrás eu senti uma ansiedade, que não cabia em mim aquela ansiedade de querer as coisas no meu tempo. Então, hoje eu fico tranquila, eu decidi que fiz 45, vou viver até os 90, então estou no meu primeiro ano da segunda fase da minha vida. Então, bem tranquila, tenho mais 45 anos para realizar tudo que eu preciso realizar, então, ó, estou indo no meu ritmo e sempre 1% melhor a cada dia. E aí, assim, ó, se sua agenda não muda, o mural vira decoração. Isso é verdade. Então, tem que entender que tudo que tiver lá, então pode ter até as questões simples, né? Até de arrumar a cama. Se não tem hábito de arrumar a cama, bota uma cama arrumada. Coisas simples, né? Arrumar as gavetas. Eu, na outra vez, coloquei fotos de gavetas organizadas, né? Ainda não estou 100%, mas eu já estou dobrando bonitinho no closet. Então eu vejo melhorias em mim, entendeu? E isso é legal que a gente vai comemorando esses pequenos passos, essas pequenas melhorias, né? No nosso jeito de ser, tá? Então, basicamente é isso. A sua tarefa de hoje, né? Escolha uma área da vida, defina como quer viver nos próximos, de repente, 3 anos, né? Ah, nessa área aqui, o que eu quero fazer? Por exemplo, casamento, viagens que eu quero fazer, onde que eu quero morar, se né, quisesse mudar. Responda as perguntas, né? Quem eu preciso me tornar, o que eu preciso parar de fazer, porque muitas vezes não é nem o que a gente tem que fazer. O principal é parar de cavar o buraco. No momento que a gente para de fazer o que não deve ser feito, a vida já melhora. E o que eu preciso começar? Então, o que é novo para mim? Quem eu preciso me tornar? Então, como que eu tenho que ser como pessoa? A minha vibração, a minha entonação. Eu falei para a Priscila, nossa, Priscila, você está com uma vibe super positiva, está sorridente, está, sabe, otimista, com esperança. E isso é muito bom. Porque quando a gente muda internamente, o mundo ao nosso redor, ele muda também, ele se transforma para melhor, né? Isso é importante, tá? E é isso do Mural Vida Real, visão, estrutura, transformação. Então, essa é a ferramenta que a gente ficou de trabalhar hoje. É uma ferramenta simples, mas poderosa. E os momentos de visualização, que são os que vocês entram na fotografia e sentem, quanto mais fizer, melhor. Porque a gente vai estar vibrando mais frequentemente na vibração da realização, né? Daquele objetivo, né? Não vou chamar de sonho, vou chamar de objetivo, porque ele tem data, né? Tem plano de ação, tem foco, tem meta, tem agenda, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu acho que esse assunto, ele me encanta, porque quando as coisas acontecem, a minha filha mais velha, esses dias, mãe, aconteceu o que estava no mural. E quando isso começa a acontecer, a pequena achou a botinha exatamente que ela tinha colocado, a Alice, de 7 anos. A gente foi, por um acaso, numa loja, assim, mãe, é exatamente a botinha branca que eu queria, mãe, sabe? Então, começa a entender, assim, que tem uma ligação, tudo tem uma ligação, né? Somos feitos, né, de energia, e conforme a gente vai vibrando realmente na vibração do que a gente quer, a gente se alinha. Isso é estar alinhado com o universo. É por isso que as pessoas falam em manifestação, que é a realização desses objetivos dessa forma. Bom, era isso por hoje. Eu quero agradecer vocês, né? Feliz 2026 para todas nós, né? Que o nosso ano seja próspero, abundante, pleno,